Vamos lá, primeiro médio, capítulo 15, conceituais a partir do 4, que a gente já fez os 3 primeiros lá no Google Class, na nossa aula ao vivo, tá? Então, no exercício 4, frequentemente a palavra regra é utilizada para fazer referência à maneira como os elementos do domínio de uma função se associam com os elementos do contradomínio. No entanto, essa palavra pode nos fazer crer que toda associação pode ser representada por uma fórmula algébrica, o que não necessariamente é verdade. Para exemplificar, considere os conjuntos A, 1, 2, 3 e B, 0 e 1. Exiba todas as funções possíveis de A em B, considerando A como domínio e B como contradomínio. Isso pode ser feito tanto listando explicitamente as imagens dos números 1, 2, 3 em cada caso, quanto utilizando diagramas de flechas. Tá. Se eu fosse representar por diagrama de flechas, eu estaria falando assim: tenho o conjunto A, tenho o conjunto B. O conjunto A é formado por 1, 2 e 3. O conjunto B por 0 e 1. Isso eu teria que representar várias vezes, tá? Para poder dar todas as informações possíveis. Então, pelo diagrama de Venn, o que a gente teria? Todos os elementos do conjunto A têm que se relacionar com elementos do conjunto B. Lembrando que apenas uma única imagem. Então, de cada elemento de A, eu tenho que chegar em uma imagem de B. Não pode faltar ninguém aqui sem imagem e não pode ter duas imagens para cada um desses elementos. Então, a gente vai ter, por exemplo, o 1 tem a imagem 0, o 2 tem a imagem 0 e o 3 tem a imagem 0. É uma função? Sim, é uma função porque todos os elementos, f de 1 é 0, f de 2 é 0 e o f de 3 também é 0. Eu estou colocando o quê? Todas as possibilidades. Qual seria uma outra possibilidade? F de 1 é 0. F de 2. Posso falar que o F de 2 vai valer 0. E o F de 3, 1. Então, eu teria a minha outra possibilidade. F de 1 é 0. O F de 2 agora está valendo 1. E o F de 3 está valendo 0. Não, peraí. Opa, troquei? Deixa eu seguir a ordem. Aqui é 0. E aqui é 1. Ainda posso ter o F de 1 valendo 0. E o F de 2? Ele pode valer 1, igual ao F de 3. Ainda posso ter o F de 1 valendo 0. O F de 2 valendo 0. E agora o F de 3 valendo 1. Eu consegui aí montar todas as possibilidades. Mas isso colocando o F de 1 como 0. Se eu colocar o F de 1 como 1. Agora, 1 vem para cá. Tá bom, nós vamos ter F de 2 pode ser 1 também. E o F de 3 também pode ser 1. Mas eu posso ter esse valendo 1, esse valendo 1 e esse valendo 0. Ele é do contra.
posso ter esse valendo 1. Vocês viram que a gente fixa 1, né? Fica mais fácil. O f de 2 pode ser 0 e o f de 3 também valendo 0. E por último, o f de 1 valendo 1, o f de 2 valendo, vamos lá que agora, o f de 2 valendo 0 e o f de 3 valendo 1. Estão aí todas as minhas possibilidades. Foi isso que ele pediu. Professora, e se eu fosse fazer por diagrama? Eu teria que fazer, aqui a gente tem 8, eu teria que fazer 8 diagramas de Venn. Professora, fica mais fácil um diagrama de Venn, também acho. Mas aqui vocês veem a representação toda da função. Exercício 5. O triângulo a seguir tem altura 8 e base 10. O retângulo dentro dele tem altura y e base x. Calcule y em função de x. Vocês vão falar assim, mas professora, isso aí tá parecendo semelhança de triângulos. Pois é, mas é isso mesmo, tá? Não tá parecendo, é realmente, tá? Então, o que a gente tem? Essa altura vale y. Quanto vai valer essa altura pequenininha? Se tudo vale 8, aqui eu vou ter 8 menos y. Então, qual a relação que a gente tem? Qual é a base do triângulo pequeno que é esse aqui? A base é x. Qual a base desse grande? 10. X está para 10. Agora eu vou pegar a altura do pequeno. A altura do pequeno, 8 menos y. A altura do grande, 8. Multiplicando em cruz, 8x é igual a 80 menos 10y. A maneira como ele não me deu, que bom, ele não me deu alternativa. Então, vamos escolher aí como é que a gente pode fazer. Vou passar o 10y para lá. 10y igual a 80 menos 8x. Se eu colocar y aqui, eu vou deixar 80 menos 8x sobre 10. Tá aqui uma das relações que pode se apresentar. Qual seria a outra? Eu acho, na minha opinião, que ficaria melhor aqui, dividindo tudo por 2. 40 menos 4x sobre 5. Mas não seria a única, tá? Vocês também poderiam dar a resposta assim. Y é igual a 40 dividido por 5, 8. Menos 4x sobre 5. Então, esse eu dividi. Esse, como não dava para dividir, eu deixei indicado. Qualquer uma dessas respostas estariam corretas. Aí eu teria que verificar qual delas tem alternativa. No caso, não tem alternativa, então eu posso optar. Vamos lá, gente, vamos para o exercício 6, já descontextualizados, que é um exercício do Enem. O gráfico a seguir fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas. Das 10 até às 17 horas. Em um dia em que eles oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a tabela a seguir. Então, gente, pela tabela, o que a gente tem? O primeiro investidor comprou às 10 e vendeu às 15. Ele comprou às 10, então 150, e vendeu às 15.
460. Tá? Então, eu vou montando na minha tabela os valores para poder ir me orientando. O segundo investidor comprou às 10, também 150, e vendeu às 17 horas. 17 horas eu vou ter 200. O terceiro investidor, a 1 hora, às 13 horas, tá aqui, 380. Vendeu às 15, 460. Quarto investidor, comprou às 15 horas, comprou por 460. E quando ele vendeu às 16 horas, ele vendeu por 100. Uau, esse foi um prejuízo danado. O quinto investidor comprou às 16 horas, então ele comprou a 100 e vendeu às 17. Esse trabalhou pouco, né? Entrou às 16 e às 17. Vendeu por 200. Então, gente, nós temos na tabela esses valores. Aqui a gente pode ver que esse primeiro ganhou 150 que ele comprou pela venda 460, ele ganhou 310. Esse segundo comprou por 150, vendeu por 200, ganhou 50. 380 vendeu por 460, ganhou 80. Esse, que é o quarto, comprou por 460 e vendeu por 100. Esse foi feio, ele perdeu, ele teve um prejuízo de 360. E o último comprou por 100 e vendeu por 200, ganhou 100. Com relação ao capital adquirido, qual investidor fez o melhor negócio? O investidor 1, que foi o que apresentou melhor lucro nessa situação. Exercício 7. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos. Gente, aqui ele estava crescendo. Aqui teve uma queda e depois voltou a crescer. Então, a queda ocorreu daqui até aqui, dos anos de 2003 até 2006. Alternativa C, de 2003 a 2006. Exercício 8. Enquanto a gente vai lendo, vamos acompanhando no gráfico o que está acontecendo para facilitar a leitura. Paulo é um zoólogo que realiza suas observações em um ponto, o de observação, e guarda seus equipamentos em outro ponto, o de apoio. Certo dia, para realizar seu trabalho, fez o seguinte trajeto. Partiu do ponto de apoio, partiu daqui, do ponto de apoio, com destino ao de observação, então ele vai subindo. Na metade do caminho, voltou ao ponto de apoio, ele desceu novamente para pegar alguns equipamentos que havia esquecido. Ali demorou apenas o suficiente para encontrar tudo o que necessitava. Ele ficou aqui de 10 a 15 minutos. Em seguida, partiu novamente em direção ao ponto de observação. Continuou, foi para o ponto de observação.
e lá chegou, tá? Aqui no ponto de observação, vocês podem ver que ele ficou de 25 a 35 minutos. Então, depois de fazer algumas observações e anotações, partiu com destino ao ponto de apoio, descendo novamente. Após alguns minutos de caminhada, lembrou que havia esquecido o binóculo no ponto de observação e, nesse instante, retornou para pegá-lo. Então, ele vinha descendo, voltou novamente para pegar o binóculo. Ao chegar ao ponto de observação, demorou ali um pouco mais, pois avistou uma espécie rara e resolveu observá-la. Então, ele ficou de 45 a 55 minutos. Ele ficou 10 minutos em observação. Depois disso, retornou ao ponto de apoio para guardar seus equipamentos, encerrando seu trabalho nesse dia. O gráfico mostra a variação da distância do zoólogo, tá? Em relação ao tempo, a partir do instante que ele deixou o ponto de apoio pela primeira vez. Primeira proposição, vamos lá. O zoólogo chegou ao ponto de apoio para pegar os equipamentos que ali havia esquecido 10 minutos depois de ter saído desse ponto pela primeira vez. Então, ele chegou ao ponto de apoio, não foi ao ponto de observação. Ele saiu daqui e voltou ao ponto de apoio 10 minutos depois. Verdadeiro. Então, essa primeira é verdadeira. O zoólogo chegou ao ponto de observação pela primeira vez 15 minutos depois de ter saído do ponto de apoio, após apanhar os equipamentos que ali havia esquecido. Não, gente, ele não foi assim. Ele saiu de 15, tá, do ponto de apoio e chegou em 25. Então, na realidade, ele demorou 10 minutos. Então, aqui eu vou ter que é falso. O zoólogo esteve no ponto de observação durante 20 minutos no total. Observação foi aqui, eu fiquei 10 minutos. Observação aqui, 10 minutos. Num total de 20 minutos. Verdadeiro. O zoólogo notou que havia esquecido o binóculo 5 minutos após deixar o ponto de observação. Ele estava aqui e veio até aqui, de 35 a 45 minutos. Verdadeiro. O tempo transcorrido desde a chegada do zoólogo ao ponto de observação pela primeira vez até sua chegada ao ponto de apoio para encerrar o trabalho foi de 50 minutos. Então, a primeira vez ele chegou ao ponto de observação, ele estava aqui em 25 minutos. E ele chegou aqui em 75. De 25 a 75, 50 minutos. Verdadeiro. Então, nós temos verdadeiro, falso e o restante verdadeiro. Alternativa A. Exercício 9. Vamos lá, Enem. Em um exame foi feito um monitoramento dos níveis de duas substâncias presentes, A e B, na corrente sanguínea de uma pessoa durante um período de 24 horas, conforme o resultado apresentado no gráfico. Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas substâncias, determinando que para uma dieta semanal eficaz deverá ser estabelecido um parâmetro, cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis de A e de B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo de substância A durante o período de duração da dieta. O gráfico já é bonzinho, ele já me dá, olha, aqui é o limite da substância A, tá? Onde eu tenho esse tracejado. Quando é que a substância A
encontra a substância B nesse ponto e nesse ponto. Ah, professora, mas aqui também. Aqui é o limite da substância A, então aí não conta. Considere que o padrão apresentado no resultado do exame no período analisado se repita para os dias subsequentes. Lembrando que aqui o tempo é de 24 horas. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal será igual a... Gente, duas vezes em... Aqui eu tenho 24 horas, tem um dia. Na semana, 7 dias, 14. Letra E. Exercício 10, exercício da Unesp. No gráfico estão representadas as curvas típicas de velocidade de crescimento em centímetro-ano, em função da idade em anos para meninos e meninas, de 0 a 20 anos de idade. Estão indicados também para os dois gêneros trechos de aceleração e desaceleração do crescimento e os pontos de início do estirão da adolescência e de término de crescimento. Então vamos lá, gente. Considerando apenas as informações contidas no gráfico, é correto afirmar que o que é mais evidente, olhem a letra E. Entre 4 e 8 anos. O que acontece entre 4 e 8 anos? Entre 4 e 8 anos, os meninos e as meninas sofrem variações iguais em suas estaturas. Alternativa E. Exercício 11. Um desfibrilador é um equipamento utilizado em pacientes durante parada cardiorrespiratória, com o objetivo de restabelecer ou reorganizar o ritmo cardíaco. Seu funcionamento consiste em aplicar uma corrente elétrica intensa na parte torácica do paciente, em um intervalo de tempo da ordem de milissegundos. O gráfico representa, de forma genérica, o comportamento da corrente aplicada. Aqui eu tenho a corrente e aqui eu tenho o tempo. O comportamento da corrente aplicada no peito dos pacientes em função do tempo. De acordo com o gráfico, a contar no instante em que se inicia aqui, o pulso elétrico, a corrente elétrica, inverte o seu sentido após quantos milissegundos? Gente, a corrente vinha aqui, a partir daqui, ela está invertendo. Se a partir daqui ela está invertendo em 3,9 milissegundos, tá? Milissegundos. Exercício 12, um exercício de Enem. Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSAI, podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, ao tratamento inadequado de esgoto sanitário, à contaminação por resíduos sólidos ou a condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casos de duas DRSAI de uma cidade. Vamos lá. Virando aqui, nós temos aí o nosso gráfico, onde em verde escuro eu tenho a doença A, em verde claro a doença B. Aqui eu tenho o número de casos e aqui eu tenho os meses. O mês em que se tem a maior diferença no número de casos das doenças do tipo A e B é... O que é a diferença, gente? Vai ser a distância entre um deles, entre os dois. É onde eu tenho a maior distância entre os picos. A maior distância aqui que a gente vê é aqui, ó. Aqui e aqui. Essa é a maior distância. Então, é a maior diferença. No caso, nós estamos no mês de setembro. Alternativa D. Exercício 13, outro exercício de Enem,
O Enem adora exercícios com gráficos. Atualmente existem diversas locadoras de veículos, o que permite uma concorrência saudável para o mercado e faz com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. Então, aqui eu tenho a distância percorrida e o valor da diária. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em quais intervalos? Gente, ele quer saber quando é que eu vou pagar na locadora Q menos que na locadora P. É quando o valor da diária for menor. O valor da diária é menor aqui, no verdinho claro, e aqui. Nos outros pontos, ou é igual ou está acima. Então, de 0 até 20 quilômetros, ou de 120 a 160 quilômetros. Então, de 0 a 20 e de 100 a 160. Alternativa D. Exercício 14. O gráfico indica o imposto a pagar I em reais sobre uma renda líquida R em reais. Então, eu tenho I e aqui eu tenho R. Com base nesse gráfico, uma pessoa que teve renda líquida de 1.500 pagará imposto no valor D. Ele quer saber aqui nesse ponto quanto a pessoa vai pagar aqui. Gente, vamos fazer uma associação aí. Vou fazer aqui um desenho para vocês verem. Aqui eu tenho um triângulo. E aqui eu tenho outro triângulo. Os dois formando ângulos de 90 graus. Esse primeiro triângulo vai de 900 até 1.500. Então, aqui vale 600. O outro vai de 900 a 1.800. Então, ele vale 900. A altura do grande é 135. E a altura do pequeno é justamente o que eu quero descobrir. Então, eu sei que 600 está para 900, assim como Y está para 135. O que a gente pode fazer? Primeiro, cortar esses zeros. Segundo, dividir por 3, vai dar 2/3 igual a Y sobre 135. Multiplico em cruz. 135 vezes 2, 270. Dividido por 3, 90. Y igual a 90. Alternativa D. Exercício 15. O gráfico a seguir mostra a intenção de consumo das famílias ICF de janeiro a maio de 2015. Se esse gráfico representa uma função que mostra o valor da ICF em função do tempo de janeiro a maio, então, seu conjunto imagem. Conjunto imagem vai me dar todas as respostas, onde eu vou ter que pegar do menor até o maior. O menor dado que eu tenho é aqui, 107,1, e o maior, 118. Então, o meu conjunto imagem vai ser de 107,1 até 118. Isso é a alternativa A.